Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fica, onde dois leigos católicos conversam informalmente sobre as suas bases da fé. Ao longo de uma série de episódios, irão ser explorados os temas do curso de iniciação cristã desenhado pelo Fica. Em 3 módulos distintos, iremos tentar responder a 3 perguntas essenciais. O que aconteceu antes de Jesus? O que aconteceu quando Jesus veio ao mundo? E por fim, o que aconteceu depois de Jesus ressuscitar? A cada uma destas perguntas iremos dedicar uma série de 12 episódios. Mas para já, passemos a ouvir o episódio 2 deste primeiro módulo. Fiquem connosco. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Fica. Eu sou o José Pedro e neste espaço falamos sobre os temas incluídos no percurso da formação e iniciação cristã de adultos. Se assistiram ao primeiro episódio do nosso podcast, já sabem que recorremos a um diálogo informal entre 2 pessoas, uma delas sou eu, aqui deste lado, e outra delas é normalmente rotativa. Hoje, no episódio número 2, estarei à conversa com a Sandrina. Olá, Sandrina. Olá, Zé Pedro. É um prazer estar aqui e fazer parte deste projeto. Muito bem. A Sandrina já vai falar um bocadinho mais connosco. Só dizer que ela, como os restantes colegas que eu vou tendo aqui de conversa, pertencem a uma equipa que foi decidindo ficar nesta pequena comunidade e, ao fim e ao cabo, retribuir aos outros com alguns dos dons que eles têm, e que neste caso significa ir estudando alguns destes temas para depois os expor. Para começar, Sandrina, quer-nos contar como ficaste connosco? Sim, claro. Então, chamo-me Sandrina, tenho 43 anos, sou casada com 2 filhos e, ao contrário de outras pessoas que chegaram ao FICA porque estavam numa procura de esclarecimentos pela fé, a minha história é um pouco diferente e um bocadinho mais pobre, porque eu vim cá parar um bocadinho sem querer. Sim, mas olha que eu devo dizer-te que já testemunhei várias pessoas nessa situação. Aliás, eu próprio posso também revelar aqui que comecei na Ariosa um pouco sem contar. Então, eu nessa altura, foi em 2016, estava a mudar de casa. Então, durante alguns meses estive a viver na casa de uns familiares ali na zona da Ariosa, que eu nem sequer conhecia bem. Então comecei a ir lá à missa ao domingo e uma certa vez estava o Padre Maia, que é o vigário paroquial, a celebrar a missa de meio-dia e a dizer: precisamos de voluntários aqui para ajudar na paróquia. E eu, que até... Tu agora conheces-me, Sandrina, mas na altura eu acho que ainda era um bocado envergonhado. E no fim deu-me aqui uma luz interior dizendo: vai lá falar com o seu padre. E então falei e ele disse: embora tu apareceste, porque estava mesmo a precisar de uma pessoa para substituir o nosso caro Abel, de quem mando aqui um abraço, que já estava a querer retirar-se desta tarefa que ele levava a cabo há muitos anos. E foi aí que eu comecei a agarrar este desafio de dar catequese aos adultos. Portanto, Sandrina, às vezes as coisas acontecem sem nós estamos a contar. Pois é, isso assim comigo também se passou assim alguma coisa semelhante. Não foi uma coisa propriamente muito pensada e até poderia ser, era bonito que assim fosse, mas realmente não foi. Foi porque efetivamente o meu filho estava em horário de catequese nessa hora e portanto eu tinha um buraco na agenda, que é uma coisa que me estressa, é não saber o que é de fazer com o tempo, e então pensei, por que não? E tu, Zé Pedro, tinhas ido à Eucaristia falar desta hipótese. Eu já tinha ponderado isso e realmente achei que seria uma boa forma de ocupar o meu tempo. Inicialmente foi assim, uma coisa com baixa expectativa, em que eu só fui para experimentar e gostei tanto que fui ficando. Ok, olha, eu devo dizer que a Sandrina é um destes casos das pessoas que eu convidei a fazer o primeiro ano de formação, embora ela não tivesse uma aparente necessidade para tal. Tu já tinhas feito... Contaste-me um percurso na igreja, já tinhas feito o crisma há muitos anos, és católica de longa data, mas ainda assim, se calhar, achei que até fazia sentido experimentar este curso numa perspectiva de atualização, aprofundamento e, sobretudo, para mim e para o FICA, o que é mais importante é inserir num grupo, onde, no fundo, todos estão em pé de igualdade, não é? Sim.
Sim, E sim, isso agora faz sentido, não é? Vendo a posteriori. E, para ser honesta, na altura a decisão foi mesmo assim, tenho que ocupar aqui um tempo, uma hora livre. ok, faz sentido. Sabes que um dos nossos costumes no FICA é nunca julgar as motivações das pessoas que chegam até nós. Sim, isso é extraordinário. E nós percebemos isso, porque somos sempre muito bem acolhidos e não nos fazem perguntas que nos exponham, e isso é também uma mais-valia do grupo. Agora, olhando para trás, para o percurso que foi feito, o balanço é completamente diferente e claramente muito positivo, porque foi uma forma de crescimento na fé, foi um percurso de transformação excepcional, e não só para mim, isso é que é mais enriquecedor, é que mesmo as pessoas que estão à volta conseguiram perceber diferenças claras. Ui, então espera aí, estás-me a dizer que isso se nota à tua volta, é isso? Sim, sim. Sim, é um caminho, não é? É um passo a Ok. passo em que, se nos deixarmos ir com confiança, guiados por Deus, realmente muitas coisas se passam, são coisas que nos preenchem, que nos transformam e que transbordam para os outros. Ainda na semana passada uma colega minha me dizia isso, que é muito evidente a minha transformação e, e assim o que eu era antes e o que eu fiquei depois. Tem-me feito muito bem. Uau! Até que fica aqui com um sorriso nos lábios, não temos câmaras para filmar, mas quem faz parte do FICA sabe que é isso que nos toca ao coração. Vamos sentindo que fazemos a diferença, por pequenina que seja, na vida de algumas pessoas. E sobretudo isto num mundo que nos vai dando poucos motivos para estar alegres, isto é quase que um oásis, não é? E quando eu digo nós, não fica, é apenas pelo tempo que nós dispomos a fazer isto. Porque na realidade, como costumamos todos dizer, quem faz tudo, assim dita a nossa fé, é o Espírito Santo. Lá chegaremos, num momento mais à frente da nossa formação, em que vamos falar sobre esta pessoa misteriosa, uma das três da Santíssima Trindade, porque efetivamente acreditamos que é Ele que atua. Eu lembro-me de uma frase muito bonita da Madre Teresa de Calcutá, e agora vou-me apropriar dela, dizendo que nós tentamos ser apenas lápis nas mãos de Deus, não é? No fundo, para ser Ele quem escreve a história, não é? E acho que para agora chega de introdução, mas é passar ao tema deste segundo episódio, que é Deus mostrou-se a si mesmo, não é, Sandrina? Isso, exatamente. Mas já agora, Zé Pedro, seria bom, assim, antes de avançarmos, que pudesses resumir, assim, rapidamente numa pincelada, o que se passou no episódio anterior, que eu sei que muitas pessoas ouviram e gostaram, e se pudesse então fazer um Uau! resumo breve. Sim, isso é ótimo. Também tivemos algum feedback e as pessoas não imaginam que quando nós fazemos isto deste lado, não fazemos a menor ideia do que os outros vão achar. Portanto, gostamos muito de ouvir o feedback e iremos responder com todo o gosto às perguntas e aos comentários que as pessoas forem fazendo. Então, na semana passada, a primeira parte do episódio foi dedicada a apresentar o FICA e convido a ouvirem esse primeiro episódio e também, se ainda não o fizeram, a subscrever o nosso novo canal do WhatsApp. Se forem aos separadores de atualizações ali no WhatsApp, procurem por Podcast FICA e já devem encontrar. Lá nesse canal vamos fazer uma espécie de arquivo onde tem as ligações de todos os episódios que publicamos nas nossas plataformas habituais, que é o Spotify e o YouTube neste caso. Já agora, colocar gosto e subscrever, lembramos que é uma boa forma de nos ajudarem a continuar. Vamos avançando. Sim, lembrando que na segunda parte do episódio depois estiveram a conversa sobre o desejo de infinito Exato. que está inscrito no coração de todos nós. E estava a ouvir enquanto conduzia no carro e a lembrar-me de uma boa metáfora. Sabes aqueles brinquedos dos bebés que têm assim muitas formas, triângulos e quadrados e círculos, em que só a peça certa é que vai encaixar em cada Sim. espaço? E por mais que A minha filha tentemos... teve um desses. Sim, acho que Lembro. os nossos filhos tiveram, não é? Todos eles, assim, é uma coisa de gerações. E por mais que nós tentemos encaixar outra peça, não vai entrar, não é? Não vai funcionar. E assim também parece que Pois. caminhar para Deus é a peça certa para encaixar neste nosso espaço vazio, não é? Sim, grande metáfora que tu te lembraste. Sim, nós falamos disso, que os teólogos chamam os preâmbulos da fé católica. Ou seja, antes de começarmos a entrar na revelação de Deus, tema que está logo no início do Catecismo da Igreja, com o título O Homem é Capaz de Deus, começamos a falar desses preâmbulos da fé. Recordo que esta fé que nós professamos tem como base estes dois grandes livros, que é o Catecismo e a Bíblia, onde encontramos o fundamento. Então, olhando para o capítulo inicial do Catecismo, é-nos explicado que o homem desde sempre andou nesta ânsia da procura de Deus. O capítulo a seguir diz-nos que é Deus que vem ao encontro do homem. Isto vai resultar num terceiro momento, que é esta relação mais pensada, amadurecida,
e desejada também pelo homem, que é a adesão à fé. Ou seja, quase que há aqui uma dança, não é? Entre dois, da qual depois se gera a fé. Ou seja, o homem está sempre ansioso por Deus, porque isto está inscrito na sua natureza. Deus decide revelar-se ao homem durante vários séculos, que culmina com a vinda de Jesus, e depois espera do homem uma resposta que é a fé. Lembro-me que a Mafalda falava da sementinha que Deus vai depositando e que depois é preciso crescer, não é? Sim, é isso. E essa da metáfora da dança também é boa, porque também há um ditado que diz: se um não quer, dois não dançam, não é? E aqui é igual. Tem que ser, é o desejo do Criador e o desejo da criatura para que se possa dar a relação, não é? E isso também foi bonito ouvir vocês relembrarem o conceito de religião na semana passada, dessa vontade de nos voltarmos a ligar ao Pai que nos criou, não é? Desse religar. E é esse caminho que nós estamos aqui para ajudar os outros também a percorrer, que também nós já percorremos e continuamos a percorrer. E também gostei particularmente de ouvir aquela frase de Santo Agostinho, falando em relação a Deus, que diz: fizeste-nos para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Sim, também gosto muito disso. É, no fundo, aquela ânsia de querer sempre mais. E este mais só pode ter resposta plena neste tudo que é Deus. Nós não nos contentamos apenas com uma parte. Pois bem, além disso, no último episódio, falamos que o ser humano pode descobrir Deus pela sua razão apenas, através do conhecimento do mundo, da ciência. E sabes que, a propósito disso, bem mesmo a propósito, recentemente esteve em Portugal um dos autores do livro Deus, a Ciência e as Provas. Ele é escrito por dois franceses, em que o prefácio é escrito nada mais, nada menos do que o Prémio Nobel da Física. Vê lá tu. Eu ainda só li o prefácio, mas dizem-me que o livro tem uma linguagem muito acessível e que, no fundo, os autores relatam a história dos avanços científicos do nosso tempo. Sim. E oferecem um panorama que é rigoroso das provas novas científicas que existem da existência de Deus. Aliás, eles sublinham lá que no início do século XX, ou seja, já há muito tempo atrás, sim, acreditar num Deus criador parecia quase o mesmo que opor-se à ciência, não é? Aquele mito. Sim. E deixam no ar esta pergunta hoje, que se hoje em dia não será exatamente o contrário, não é? Sim, acho que sim. Há muito tempo que se criou esse mito que a fé e a ciência se contradizem, que é totalmente falso, não é? E temos bons exemplos disso em várias áreas da ciência. O Prémio Nobel da Física, em 1927, por exemplo, a Heisenberg, tem esta frase curiosa que diz que o primeiro golo do copo das ciências naturais torna-nos ateus, mas no fundo do copo Deus está à nossa espera. Uau, isso é espetacular. E como é verdadeiro, sim, à medida que cada vez mais vamos conhecendo estas realidades, não é? Sim, e ciência e religião podem conviver perfeitamente de forma pacífica e de mãos dadas. E tinha um professor que me ensinou exatamente isso, que são duas faces da mesma moeda. São duas perspectivas, são ângulos diferentes que se complementam. Curioso dizeres isso, porque o Papa João Paulo II também escreveu na encíclica Fides et Ratio, que significa fé e razão, algo parecido. Então eu passo aqui a citar, que eu tenho aqui a cábula, que diz assim: fé e razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. É muito bom. Para acabar as citações, também me recordo de Albert Einstein dizer que a ciência sem a religião é imperfeita e a religião sem a ciência é cega. Porque, de facto, a ciência explica-nos os mecanismos, mas nunca ao propósito, não é? Isso não faz parte do método científico. E quanto mais se conhece ciência, mais se torna claro que as coisas não podem acontecer por acaso. Isso não faz sentido nenhum num raciocínio lógico. Haver espaço para tantos acasos, para as coisas correrem bem, só fruto do acaso. Por isso, Deus é o propósito. Deus é, de facto, a melhor explicação. Claro que sim. Posto isto, admitimos que o ser humano pode descobrir que Deus existe, mas não como ele é realmente. Por isso, e porque Deus gosta de ser conhecido, ele revelou-se. Esse é o tema de hoje. Então, essa revelação ocorreu logo desde a criação, depois passou pelos patriarcas desta família que se chama família dos israelitas, e depois, mais à frente, pelos profetas desse povo. Mas a sua revelação definitiva, todos nós sabemos qual foi, não é, Sandrina? Sim, sim. Foi o seu Filho Jesus Cristo, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e que o Pai enviou à Terra para nos mostrar a sua face, para nos mostrar como Ele é realmente. Ok, então, tudo bem até aqui. Eu conheci Jesus,
acreditei nele, decidi que quero seguir Jesus. Como é que eu sei o que pertence à verdadeira fé? Aqui um mini teste para a Sandrina, não é? Onde é que a encontramos? Lembras-te disso? Sim. Então, temos que ir à fonte, não é? A fontes fidedignas, ao depósito da fé católica, que se encontra em duas vertentes. Em primeiro, na Sagrada Escritura, que conhecemos como a Bíblia, e em segundo, na tradição viva da Igreja, que está escrita e explicada no Catecismo da Igreja Católica. Portanto, são estas duas as fontes fidedignas onde encontramos o depósito da fé católica. É mesmo isso, é mesmo isso. Mas Zé Pedro, tenho Estavas aqui... atenta nas aulas. Estava Nas atenta. aulas passadas estava atentas. Mas eu tenho Mas aqui diz, uma desculpa, questão, estava... tenho aqui uma questão que é muito comum que nos coloquem, não é? Que ouvimos várias pessoas colocá-la, que é como saber se estas fontes são fidedignas. Será que a Igreja não se pode enganar em questões de fé? Enganar e enganar os outros. Pois, então, a resposta a isso é que a totalidade dos crentes em Jesus não pode errar na fé. E apenas por isto, porque Jesus prometeu aos seus discípulos, antes de subir ao céu, que lhes ia enviar o Espírito da Verdade, o Consolador, o Paráclito, que os ia conservar na verdade durante todos os tempos até à sua vinda final. Vamos explorar isso bem mais à frente, lá no módulo 3. Por isso, sim, a Sagrada Escritura é verdadeira. Aliás, no último concílio que houve na Igreja, chamado Vaticano II, resultou o documento Dei Verbum, que no ponto 11 diz exatamente assim: os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, porque foram escritos por inspiração do Espírito Santo e têm Deus por autor. Sim, ok, claro. Por isso é que dizemos que a palavra da Bíblia é ao mesmo tempo palavra do homem, porque é o escritor, e palavra de Deus, que inspirou estes escritores. Exatamente. Deus presta assistência ao homem pela inspiração. Depois, há outro princípio, que é o da inerrância, ou seja, em Deus não há erro. Deus, porque é Deus, sabedoria suprema, bem supremo, não pode enganar-se, nem tampouco enganar os outros. Não é? Sim, então, quando Deus falou a muitos personagens que vemos na história da Bíblia, Deus foi-se revelando e a sua palavra foi sendo escrita por mãos humanas, mas que nunca poderiam estar erradas porque Deus não se engana nem engana os outros. É mesmo isso. Mas vamos então começar a nossa análise à Bíblia como um todo. Vamos começar pelo que significa a palavra. Um dia alguém me explicou isto, este significado, e depois para mim passou a fazer todo um novo sentido. Queres explicar-nos, Sandrina, o que é que significa ao certo? Sim, a palavra Bíblia significa um conjunto de livros, no fundo, não é? Portanto, na altura seria um conjunto de papiros, mas essencialmente é uma coletânea de livros que surgiram da história do povo antigo, do povo do antigo Israel, e que foram redigidos por muitas mãos diferentes. Portanto, é uma biblioteca, digamos. Os israelitas eram uma pequena civilização na antiguidade, que nasceu desta família do patriarca principal, que se chama Abraão. Já lá iremos no próximo episódio. Mas nesta família havia uma longa linhagem de profetas que viam a história deste povo chamado Israel como a peça central da ação que Deus tem no mundo. E os profetas eram escritores com grande habilidade, usavam a língua hebraica para escrever narrativas épicas e até poesia que é muito bonita e sofisticada. E utilizavam tudo isto para explorar as grandes questões que envolvem a nossa vida, a morte, as dificuldades humanas. Não, basicamente é isso. Sim, então, resumindo, são muitos autores diferentes que escreveram este livro ao longo de vários séculos, não é? Exatamente, esses livros, esses textos foram produzidos durante vários séculos. Grande parte dos escritos anteriores a Jesus está concentrada, dizem os historiadores agora, com alguma certeza, pelo século VI a.C., na altura em que o reino de Israel foi conquistado pelo reino da Babilónia, que os obrigaram a ir para o exílio. Depois, numa reviravolta crucial na história dos israelitas, muitos destes voltam para a sua terra e reformam a sua identidade nacional. Foi aí que as escrituras judaicas começaram a tornar-se naquilo que hoje conhecemos como a Bíblia. Até lá podemos imaginar que este património desta família israelita era sobretudo oral, porque contava histórias que remetem a Abraão no século quase 20 a.C., não é? Certo. Então a Bíblia começou por ser um conjunto de livros desse povo israelita, não é? Mas o que é que ela contém? Pronto, o que ela contém originalmente, na primeira parte da Bíblia, era a Bíblia original hebraica, que é designada por uma sigla que os judeus dizem que é Tanakh.
composta pelas iniciais T, N e K, que corresponde a palavras hebraicas. O T é de Torá, também chamada de Lei. São os 5 livros de Moisés, com a história da fundação de Israel. Já lá iremos. O N, Nevim, a palavra hebraica para profetas. São os livros escritos pelos profetas deste povo. E o K, abreviação de Ketuvim, na palavra hebraica para escritos. Portanto, TNK dá Tanakh. Esta é uma coleção diversificada de livros de leis, narrativas, poesia e sabedoria. E este povo israelita acredita que Deus fala para eles por meio de todas estas obras literárias. Portanto, ou seja, são muitos textos diferentes, com estilos diferentes, produzidos ao longo de um período de tempo muito longo, não é? De vários séculos. E por que razão foram reunidos desta maneira, desta forma? Por que é que escolheram estes? Bom, então, em conjunto, esses textos contam a história sobre como Deus está a atuar no mundo por meio desse povo para trazer a felicidade e o bem a este mundo que aparentemente só tem caos. E tudo isso está baseado na esperança da chegada de um novo líder deste povo que viria renovar toda a criação e tudo o que de mal havia e há no mundo. Mas este Tanakh termina e esse líder nunca mais aparece. Então, basicamente, esta Bíblia judaica, não é? O Tanakh, é o que chamamos Antigo Testamento, que é espetacular, mas não tem fim. Sim, não tem assim aquele apogeu final, certo. Exatamente. No entanto, poucos séculos mais tarde, vai entrar em cena um judeu, todos nós conhecemos bem, chamado Jesus de Nazaré. Foi um homem verdadeiro e que fez coisas espantosas. Além disso, ele veio claramente para restaurar o bem no mundo. Mas, por se dizer filho de Deus, foi morto aos mãos dos líderes deste povo. Os seus seguidores, os cristãos, e o núcleo principal chamado apóstolos, testemunharam que ele ressuscitou. E por isso escreveram novas obras literárias sobre esta nova história de Jesus. Chamaram estas obras de Boas Novas, ou seja, que é aquilo que nós dizemos na palavra Evangelion em grego, Evangelho. Há também um relato chamado de Atos, que conta a expansão deste movimento cristão para fora deste território de Israel. Depois disso, estes apóstolos começam a enviar cartas para as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo antigo. Sim, então há mais uma questão. Eles consideravam esses textos como podendo fazer parte das Escrituras? Sim, os apóstolos eram judeus e conheciam bem a Tanakh e escreveram tudo isso como sendo o cumprimento das profecias que havia sobre o Messias que estava precisamente na Tanakh, no Antigo Testamento. Sim. E assim continuaram a tradição literária judaica que após Jesus se passou a chamar de Novo Testamento. Eles também acreditavam que Deus estava a falar com o seu povo através destes textos, em conjunto com as escrituras do povo de Israel, ou seja, o que estávamos a falar há pouco, o Antigo Testamento. Então temos, portanto, muita literatura na Bíblia, mas ao certo o que é que está dentro da minha Bíblia atual, aquela que eu tenho ali na estante? Sim, então, desde o início, os cristãos reconheceram o Tanakh e estes novos escritos, chamados Novo Testamento, como escritura sagrada. E além disso, adicionaram-lhe outros escritos da altura daquele período de reconquista de Israel, do chamado Segundo Templo de Jerusalém. Portanto, quando eu estava ali a situar mais ou menos no século VI a.C., que foi lida como parte também integrante da tradição da Bíblia. A Igreja Católica, logo nos seus primeiros séculos, oficializou alguns destes livros e chamou-os de deuterocanónicos. Ao conjunto total desta Bíblia chamou-se de cânon católico. Certo. Então, como recordo, o cânon católico é uma espécie de lista de livros aprovados como sendo bons, não é? Como sendo fidedignos e fiéis à mensagem original de Deus. Ora, nem mais. O cânon católico é o conjunto de livros aceitos. Foi formado lá atrás, no século IV, e compreende 73 livros. Na parte do Antigo Testamento, a Tanakh mais os livros deuterocanónicos compõem 46 livros. A primeira parte da Bíblia. Sim. A segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento, contém 27 livros. Depois, este cânon católico tem apenas mais uma especificidade. É que a ordem dos livros não importa, à exceção do seguinte.
No Antigo Testamento está determinado que, em primeiro lugar, deve aparecer os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, que falamos ao bocado, em hebraico era a Torá. Sendo que o primeiro destes livros é o Gênesis. Vamos falar dele no próximo episódio. No Novo Testamento, o primeiro lugar está destinado aos 4 Evangelion, que eu dizia ao bocado, Evangelhos. Portanto, essa é a regra essencial do cânon, não é? Exatamente. Em outros catálogos de Bíblias que não sejam católicas, isso pode ser diferente, atenção. Ou seja, há ligeiras diferenças no catálogo de Bíblias de outras igrejas. Sim, é bom sublinhar, não é? Que há outras Bíblias diferentes, mas há uma razão para isso acontecer. Sim, vou fazer aqui um bocadinho de história da igreja, embora não seja especialista. No século XVI deu-se a chamada Reforma dos Cristãos Protestantes, que fizeram uma divisão, uma chamada cisão, com a Igreja de Roma, e entre outras coisas quiseram que a sua Bíblia tivesse apenas a Tanakh e o Novo Testamento, sem aqueles livros que falamos há bocado, chamados deuterocanónicos. Portanto, a diferença é que eles subtraíram esses 7 livros no seu Antigo Testamento. Depois também há uma diferença nas igrejas ortodoxas, e esses, em vez de retirar esses 7 livros, anexaram ainda mais livros dessa chamada literatura do Segundo Templo de Jerusalém. Então, já vimos que a Bíblia é um livro importante, mas também é um livro muito longo. Quando juntamos esses livros, temos uma única história. E como poderíamos resumir assim a história principal em poucas linhas? Pronto. Então, é uma tarefa difícil, vamos tentar. É uma história única, unificada, sobre Deus e a sua atuação com a humanidade. Ela começa com Deus criando ordem e beleza neste universo que ele criou e que fez para acolher esta criatura humana que na Bíblia se chama Adam, porque em hebraico Adam significa humano. Sim. Para que este humano governe o mundo que Deus criou em nome do próprio Deus, gerando ou continuando a gerar mais beleza no mundo. Porém, os humanos são colocados com uma escolha à frente deles. Confiar no conhecimento que Deus lhes dá sobre o que é bem ou o que é mal, ou aparece um terceiro elemento que diz que eles podem definir esses conceitos de bem e mal por si mesmo. E eles vão ceder a essa tentação, o que vai levar a uma série de problemas e de conflitos, uma civilização que vai começar por ficar muito corrompida, que vamos conhecer como a Babilónia. Deus vai dispersar esse projeto, Torre de Babel, na Babilónia, e, passado algum tempo, vai escolher Abraão e Sara, um casal completamente improvável, para formar uma nova nação que, se for bem sucedida, abriria e abriu um caminho para toda a humanidade novamente. Ou seja, a nação de Israel, não é? No fundo é a descendência prometida a Abraão e a Sara. Exatamente. Mas, apesar das orientações que Deus foi dando a esta nação, Israel vai cometendo muitos erros e vai acabar por ficar no exílio na Babilónia, que falamos há pouco. Os profetas deste povo anunciam a vinda de um novo líder que vai restaurar aquele povo e, sobretudo, isto é a parte importante, vai restaurar os seus corações. Séculos mais tarde surge Jesus, que o nome dele em aramaico significa Yeshua, Deus salva, que, resistindo ao mal e ensinando que o verdadeiro poder está, sobretudo, em servir. Ele vai oferecer uma nova escolha para esta humanidade, que é seguir este seu reino de serviço para transformar este mundo. Os seguidores de Jesus vão enfrentar desafios e os apóstolos estão, no fundo, a tentar convencer outros a preservar como o Senhor Mestre preservou. A Bíblia aponta para um futuro onde o mal será vencido, o céu e a terra se vai unir, diz nos últimos capítulos, e finalmente a humanidade viverá em amor e em unidade com Deus. Portanto, é um final feliz que estamos todos à espera. Uau, isso é um resumo espetacular de um livro enorme. Mas enquanto preparava esta conversa, também tentei fazer um exercício para caber nos espaços de caracteres de um SMS. Então aqui vai. Também fizeste um trabalho de casa. Também tentei, também vamos ver a minha parte. É uma história de amor de Deus para com a humanidade. Assim num resumo curtinho, não é? Deus revela-se ao homem, mas este vira-lhe as costas e acaba por naufragar. Deus enviou várias boias de salvação que o homem não aceita
e em desespero Deus mandou o seu próprio filho para resgatar de vez. Daí para a frente, o homem só tem que se agarrar a Jesus para superar as dificuldades que vão aparecendo e para triunfar. Parabéns, Sandrina, eu acho que o teu resumo está melhor que o meu. Está ótimo. Exato. Claro que para chegarmos a esta síntese tivemos que andar a estudar e a ler, não é? E por maioria de razão convém conhecer as várias etapas desta história da revelação de Deus ao homem. O mesmo é dizer ir lendo e conhecendo os vários livros. Sim, eu estava aqui a pensar como é que tantos autores diferentes, ao longo de tantos anos, conseguiram compor a várias mãos uma mesma história, não é? Que se vai completando. Sim. Parece que salta à vista que é algo que tem que ser sobre-humano, que não é deste mundo, que tem que ter inspiração divina, para que realmente todos os textos se acabem por completar, mesmo escritos em formas muito diferentes. Sim, é verdade. Ou seja, sobre essas questões dos estilos diferentes, lembro-me de ter visto no YouTube um pequeno vídeo de animação que eu também costumo partilhar nos encontros, eu acho que ano passado chegaste a ver, Sim, que é feito pelo The Bible Project. É um projeto feito por cristãos evangélicos a partir dos Estados Unidos, mas nós, católicos, costumamos aconselhar porque os seus vídeos são explicativos e são muito bons, são fiéis à palavra. Então, nesse pequeno vídeo, o personagem entrava numa livraria que simbolizava a Bíblia. E o personagem entrava em diferentes corredores da livraria que simbolizavam os diferentes estilos literários existentes na Bíblia. E, Sandrina, diz-te o bom senso, se fores a uma livraria, se quiseres ler uma narrativa, não vais procurar ao corredor da poesia, não é? Ah, sim, essa metáfora é realmente muito boa. Sim, então, na Bíblia há livros de narrativa, poesia, história, e se nós não prestarmos atenção ao estilo de cada livro, então pode-nos escapar a mensagem essencial que o autor nos queria passar. Por exemplo, quase metade da Bíblia é composta por narrativas, e se pensares bem, não é por acaso, porque as histórias são uma ótima forma de comunicação, não é? Que nos ajuda a entender uma determinada sequência de eventos e depois concluir um propósito por detrás dele, não é? Sim. E as histórias normalmente apresentam personagens em busca de algo, permitindo também que o autor explore ele próprio as grandes questões da sua vida, como quem é que eu sou, o que é importante para mim, não é? E estas histórias falam sobre os desafios semelhantes àqueles que acontecem na nossa própria vida. E por isso nos levam a refletir sobre as questões difíceis, como a dor, o sofrimento, a tristeza. Verdade. Sim, no entanto, nem sempre as histórias bíblicas são exemplos perfeitos de comportamento, como te deves lembrar, porque os seus personagens erram várias vezes e têm falhas significativas. E se bem te lembras, isto por um lado mostra a honestidade dos relatos, por outro mostra que quem escreveu é semelhante a nós. Claro. Ou seja, nós leitores identificamos-nos com os personagens, porque ajuda-nos a colocar a nossa vida em perspectiva, no fundo. Sim, e a perceber que não são pessoas assim tão diferentes de nós, não é? E recentemente ouvi a explicação desse argumento, chamado do critério do embaraço, como sendo um selo de autenticidade do que está presente em toda a Bíblia, não é? Porque ninguém quereria ficar mal na fotografia. Sim, eu também ouvi. E até acho que sei onde foi. Terá sido no podcast de Café, Ciência e Fé? Foi mesmo. E é um critério de avaliação da autenticidade dos relatos históricos, não é? Pelo qual nós conseguimos presumir que as afirmações que são embaraçosas, o autor do relato, se não fossem verdadeiras, omiti-las ia, não é? E mesmo sendo verdadeiras, podia omiti-las. Exato. Uma vez que o próprio autor não teria qualquer motivo para inventar um relato embaraçoso sobre si próprio. Sim, isso é muito bom. Sim. Continuando, além destas narrativas que estava a falar, que é um dos estilos, também a Bíblia inclui a poesia, que inclui linguagem criativa e metáforas para estimular as emoções humanas, a nossa imaginação, forçando a nossa mente a pensar de forma diferente, a converter-se, no fundo, não é? Outro estilo literário que encontramos na Bíblia é o discurso em prosa, que, no fundo, discurso corrido que forma argumentos que são lógicos e que exige de nós uma resposta mais racional. Ele é encontrado nas partes em que são descritas as leis, literatura também sobre a sabedoria e, por exemplo, as cartas que os apóstolos escrevem. Portanto, na verdade, a maioria dos livros da Bíblia tem um estilo literário principal. Por exemplo, a narrativa. Mas lá no meio da narrativa vão aparecendo também poemas, parábolas, leis. E para ler bem esse livro é preciso familiarizarmos-nos com cada estilo para saber como é que ele funciona, não é?
Sim, pois bem. Então, se calhar, acho que antes de avançar para outra série de perguntas sobre esta biblioteca que é a Bíblia, proponho que façamos aqui um pequeno intervalo e continuamos já de seguida. Ok, parece muito bem. Até já, Sandrina. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Olá, estamos de volta para a segunda parte deste segundo episódio do primeiro módulo, em que nos propomos a responder ao que aconteceu antes de Jesus. Essa história, propriamente dita, vai ser começada no próximo episódio 3. Recuperando a conversa que estava a ter com a Sandrina sobre a visão geral do livro onde tudo isto aparece, não é, Sandrina? A Bíblia que estamos a falar hoje. É mesmo isso. Nesta segunda parte, queria avançar para umas perguntas que é frequente nós ouvirmos e saber qual é a resposta católica para essas perguntas. Apesar de às vezes parecerem apenas ataques desprovidos de sentido, vale a pena questionar na mesma. Então aqui vai. Exato. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo o que nela se encontra é verdadeiro? É correto? Sim, é verdade. Então, os vários escritos da Bíblia não foram escritos com método científico, como é bom de ver. Nem era esse o objetivo. Como vimos, muitos deles são narrações, tradições orais, e é perfeitamente natural que se detetem essas pequenas imprecisões. Não estamos a falar da mensagem essencial, mas sim estamos a falar de pequenos detalhes. Além disso, algumas pessoas detêm-se sobre a forma de pensar e falar que destoa daquilo que é para nós o comum no século XXI. Lembremos-nos sempre que os autores eram filhos do seu tempo, não é? E a sua forma de expressão é influenciada naturalmente pelas concepções culturais da época e do meio que provavelmente às vezes eram erradas. Sim, por exemplo, nos séculos antes de Cristo a mulher era considerada um ser com menos direitos, não é? E por isso também era lícito, e também da mesma forma era lícito matar, era o famoso olho por olho e dente por dente. As coisas eram diferentes. Exatamente. Eu dou só aqui um exemplo do Gênesis, que vamos falar no próximo episódio, que é o primeiro livro da Bíblia. Sobretudo naqueles capítulos iniciais sobre a criação, eles não pretendem responder às perguntas científicas de quando foi o início do mundo, nem como foi a criação inicial, cientificamente falando. Mas sim, eles tentam responder às perguntas teológicas de quem criou, e aí fica evidente que é Deus, e porque é que criou, e também fica evidente que é por causa do homem. Nos nossos encontros recentemente dizia assim esta metáfora: tentemos pensar que nós somos pais, não é? E alguns de nós já somos, graças a Deus. Sim. E tu, Sandrina, talvez ter tido essa experiência. Sim, quando claro. Os teus filhos foram ter quando foram ter contigo os teus filhos a perguntar: mamãe, papá, como é que nascem os bebés? Então, aqui aconteceu, certo? Certo. Pronto, nós nessa altura vamos dar-lhes informação que é verdadeira, mas que é adaptada àquilo que eles conseguem entender claro. Com o conhecimento que têm, não é? Sim. Então, vamos dizer que provavelmente há uma sementinha que o papá meteu na barrinha da mamã, da qual tu nasceste. Então, o que nós acreditamos é que o autor sagrado do Gênesis estava a contar a criação de acordo com aquilo que as pessoas daquela época poderiam entender e que era o essencial da história, que alguém fez aquilo, não é? Sim, é isso, não é? É uma linguagem que vai de encontro à capacidade de entendimento desses povos. E o objetivo da Bíblia é essencialmente religioso, portanto, é ensinar a fé judaica e cristã. E tudo o que o ser humano precisa saber sobre Deus, sobre o caminho da sua redenção, está com infalível segurança na Sagrada Escritura. Por outro lado, também convém recordar que os textos bíblicos são os mais estudados e escrutinados de sempre.
Há inúmeros trabalhos, teses de doutoramento, desde a antiguidade até aos nossos tempos, que estudam a veracidade do seu conteúdo. E esses estudos são Exato. muitas vezes feitos até por não católicos, não é? Por agnósticos e até ateus. Sim, já agora, se me permites, Andrina, fazia aqui um parênteses para quem nos ouve e não está familiarizado com estes conceitos. Podemos distinguir, portanto, ateu é aquele que não acredita em Deus, não é? Não põe a possibilidade de Deus existir sequer. O agnóstico é a situação intermédia, é aquele que não põe as suas mãos no fogo, não é? Deixa espaço para que possa existir, mas de facto ainda não está no patamar da fé, não acredita ainda. Sim. E o crente ou católico é aquele que já acredita, que tem fé, não é? Sim. Agora outra questão, eu que fiz o percurso de catequese inicial, enquanto criança e adolescente, estava muito mais familiarizada com o Novo Testamento. E perante isto, Zé Pedro, qual é a importância do significado do Antigo Testamento para os católicos? Sim, eu acho que és tu e a grande maioria dos católicos. Sim. Nós vamos recebendo muitas pessoas que nos dizem isso mesmo, que o Antigo Testamento para elas é uma parte misteriosa, porque não conheceram ou não conhecem bem. E é uma coisa que temos que trabalhar nós católicos também nisso, conhecer cada vez melhor, e é por isso que o FICA faz este esforço também de falar do Antigo Testamento neste primeiro módulo. Então, o significado para nós cristãos, desta parte da Bíblia, é sobretudo que Deus mostra a sua maneira de atuar no mundo. Vamos conhecendo como é que Ele é, no fundo. Podíamos dizer que lá vemos a pedagogia dele perante o mundo. Ele que vamos perceber que é o sustento e o guia desta humanidade. Além disso, todos os livros do Antigo Testamento, vamos percebendo que eles têm este fio condutor que nos vai levar até Jesus, não é? Assim, ou seja, nos escritos dos profetas, que falamos na primeira parte, todos eles estão, no fundo, à espera de alguém, não é? Sim, e esse alguém é preciso conhecer toda a história para perceber que ele vai aparecer e que o contexto onde ele vai aparecer é muito especial. Eu até me lembro, numa aula do ano passado, falares disso, que quando Jesus veio, aquele povo estava à espera, se calhar, de um herói cheio de superpoderes, que punha tudo na ordem e que ia dar a salvação àquele povo, que era o povo eleito. No fundo, eles estavam à espera de um rei poderoso, aos olhos dos homens, e depois sai-lhe um rei que quer reinar pelo serviço e que se quer dar aos outros, não é? Que é uma novidade. Pois, exatamente. Como eu li também isto no projeto do Bible Project, o reino de Jesus é o mundo de cabeça para baixo, não é? Ou seja, é tudo o inverso daquilo que as pessoas estavam à espera dele. E ainda assim, ainda hoje, ficamos completamente desconcertados ao ouvir, não é? É verdade. E então a outra pergunta é que podemos dizer então, o que é que nós podemos dizer, qual é o papel que a Bíblia desempenha para a Igreja? Pronto, então, como nós tínhamos dito no início, é um documento essencial, juntamente com o Catecismo, não é? A Igreja busca a vida da própria Igreja e a sua força na Sagrada Escritura. Como quem está à procura de água para ter vida, por exemplo, esta metáfora, não é? Essa água que nos faz viver é a palavra de Deus, que foi transcrita por aqueles que a testemunharam, que a receberam em primeira mão. Lembro-te, Sandrina, que podemos ver a importância da Bíblia quando estamos numa missa. E tu já estiveste, como eu, infelizmente, não é? E quando nós lemos o Evangelho, na parte da missa, o que é que a Assembleia faz? Sim, toda a Assembleia está de pé, não é? Estar de pé num sinal de respeito. Exatamente. Ou seja, nós iremos ter muito tempo de falar sobre isso, mas numa Eucaristia há 2 momentos máximos em que a Assembleia, e cada um de nós, mostra uma devoção especial, um respeito especial. Um deles é quando nos ajoelhamos. Iremos falar disso quando falarmos de Eucaristia, não é? Estamos a adorar a presença de Deus real na hóstia. O segundo é quando estamos de pé e estamos com o máximo respeito porque estamos a ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu lembro-me sempre desta ideia que nos circunda hoje em dia, que é, neste mundo andamos muitas vezes à procura de influencers, pessoas importantes a quem seguir nas redes sociais, ensinamentos para fazer a nossa vida melhor. E depois esquecemos-nos que na estante da nossa casa, muito provavelmente, alguns de nós têm lá aquele livrinho velho, que até já está cheio de pó, onde está registada a palavra de Deus, não é?
Sim, certo, é verdade. Estou a lembrar-me agora de uma coisa que Gandhi dizia, e Gandhi não era católico, não é? Ele dizia que os Pois, católicos tinham entre mãos um poder assim de dinamitar, tinham uma informação tão preciosa coletada na Bíblia que podiam realmente dinamitar o mundo inteiro com aquilo que lá está escrito, de tão diferente que é, de tão extraordinário. Podiam levar com aquela informação a paz num mundo completo cheio de guerra. Portanto, era grande e não era católico, e por isso é que acho que às vezes não damos o devido valor ao que temos, não é? E outros não católicos dão. exatamente. O Gandhi, de católico, tinha muito pouco. Sim. E ele conseguiu ver na mensagem de Jesus uma coisa completamente nova e Sim. avassaladora. Sim, e podemos dizer disruptiva, não assim é? que, exatamente, de facto, e podemos dizer que Jesus foi um revolucionário na sua época e continua a ser, não é? Aliás, às vezes acusam-nos a nós católicos de ser conservadores, não é? Uhum. E eu acho que um católico, achamos nós, que uma pessoa que segue a Jesus é tudo menos conservador. É muito revolucionário, porque o pensamento de Jesus é completamente disruptivo, como estavas a dizer em relação ao mundo. Aliás, outro dia vi nas redes sociais um vídeo, e acho que partilhei isto com Sim. as pessoas do FICA, Sim. que do Roberto Benigni, aquele ator italiano do filme A Vida é Bela. Uhum. Então, a convite do Papa, ele estava na Praça de São Pedro, na primeira Jornada Mundial das Crianças, rodeado deste público tão jovem. Não sei se tiveste a oportunidade de ver. Sim, vi. Está ótimo, está espetacular. Sim, então ele disse estas palavras simples, ao jeito dele, que eu não tenho tanto jeito, mas se tiverem a oportunidade vejam. A única coisa sensata que eu ouvi em toda a minha vida, ouvi no Evangelho, da boca de Jesus no Sermão da Montanha. E numa parte, ele diz lá, bem-aventurados os misericordiosos, que quer dizer cuidar da dor dos outros, ser sensíveis, perdoar, ou seja, dizia ele, ser profundamente bons, naquele jeito italiano que eu não sei imitar. Sejam profundamente bons. E continuava, a mim parece-me a única boa ideia que foi expressada em toda a história da humanidade. E depois conclui com muita graça, se alguém entre vocês quiser vir aqui e apresentar agora outra ideia, que venha, mas seria a segunda grande ideia. Vamos agora assim a uma questão prática. Porquê é que nas citações dos livros da Bíblia aparecem imensos números ali à mistura? Agora vamos lá perceber isso. Sim, então, dizer que no século XIII a Bíblia foi dividida em capítulos de extensão mediana. E porquê? Vamos imaginar, Vamos imaginar. Aqueles eram rolos de papel, escritos, contínuos e longos, então houve a necessidade de se começar a referir a partes específicas. Uhum. Na Idade Média, este trabalho foi feito, dividido em capítulos. Mais tarde, no século XVI, os capítulos foram divididos em versículos. E tu saberás o que é um versículo, não é? Basicamente uma frase. Portanto, Sandrina, se eu te pedisse para veres o versículo João 14:16, como é que tu irias consultar na Bíblia? Então, começo por ir ao índice e é lá onde nos é indicado como é que cada livro é designado, normalmente por uma abreviatura, não é, de cada livro. E, geralmente 2 letras, no caso de João será GO. Uma vez encontrado esse livro, procuro o capítulo 14 e dentro desse capítulo 14 vou procurar o versículo 16, que é o versículo que quero ler. Já agora, para ser mais rápido, fui aqui na minha aplicação da Bíblia no telemóvel, que é muito mais intuitiva, e em poucos segundos já dei com a passagem. E de facto é uma passagem bem importante. Ah, que bem, estás a ver? As novas tecnologias ao serviço da fé. Muito bem. Convido todos aí que nos estão a seguir a procurarem já agora esta passagem, João 14:16, e vejam que eu acho que é bem interessante esta passagem. Uhum. Sandrina, vamos então recuperar o que podemos encontrar na Bíblia, fazendo aqui uma espécie de esquema resumo para quem nos acompanha, faça aqui uma estrutura mental bem delineada. Ok. Então, no Antigo Testamento podemos distinguir 4 grupos de livros. Os judeus dividiram isto, como tu explicaste, com 3 letras, não é? Com o Tanakh. Nós dividimos em 4, mas é muito parecido. Vamos ver. O primeiro é uma série de 5 livros que são apelidados os livros de Moisés.
porque nele está contida toda a revelação até à história de Moisés. E, sobretudo, aquilo que Deus revelou a Moisés foi, em grande parte, escrito nessa altura. O segundo grupo, a segunda série de livros históricos, tem a ver com a história do povo de Israel. Não é? E o terceiro, depois, é uma série de livros que nós chamamos de livros de sabedoria e até poéticos, como, por exemplo, os Salmos. Por fim, o quarto grupo inclui livros proféticos, escritos por esses privilegiados que acabavam por manifestar a palavra de Deus ao povo. Sim, neste último grupo de livros, embora lá se possam encontrar muitas profecias que se concretizaram séculos mais tarde na vinda de Jesus, aliás, não percam o último episódio desta série, o 12º, vamos falar todo o episódio sobre isto, não significa que estes livros sejam necessariamente livros de predição do futuro, não é? Não são adivinhos ou bruxos, não. Afinal, não é isso que são os profetas. Na verdade, os profetas pronunciam-se principalmente, e até muitas vezes, contra o comportamento dos homens que não respeitam a lei de Deus e que a desprezam. Portanto, nem sempre anunciavam acontecimentos futuros. Sim, eu costumo dizer, a brincar, que era uma espécie de sirene de Deus, para quando a coisa estava a ir na direção errada, aquele povo se lembrar que tem que voltar ao caminho que tinha combinado antes, não é? Sim. Muito bem, continuando. Continuando, então, o Novo Testamento tem 27 livros, portanto é bastante mais pequeno que o Antigo, não é? Que tinha 46. E é escrito em grego, por autores judeus, que se tornaram discípulos de Jesus. Portanto, testemunharam na primeira pessoa aquilo que viveram com ele. Uns, logo numa fase inicial de proximidade maior com Deus, são os evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E depois um outro evangelho que foi escrito mais tarde, que é o Evangelho de São João. Depois temos os Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos vão falar de como o movimento cristão se expandiu para fora de Israel até aos confins da terra. E também no Novo Testamento vamos ter epístolas, que são cartas, não é? São os e-mails daquele tempo, em que vários discípulos escreveram a várias comunidades cristãs. Por exemplo, as epístolas de São Paulo, de São Pedro, de João ou de Tiago. E no fim temos o livro do Apocalipse, que em parte contém um estilo profético. Sim, é como tu disseste aí, essa brincadeira, eu às vezes costumava fazê-la nas aulas, e eu espero que quem nos ouve não leve a mal. Nós tentamos colocar a fé em imagens simples, que são imagens e por isso são limitadas, e eu às vezes dizia mesmo isso, que eram os e-mails daquele tempo, ou até, se quisermos, os WhatsApps ou as mensagens que hoje mandamos entre nós. Eles mandavam essas cartas para ficar a par das dificuldades que aquelas primeiras comunidades cristãs estavam a sentir. Então, vamos sintetizar que em termos de, já dissemos que em termos de, já vimos todos os tipos de livros, vamos ver agora que estes livros têm também formas de escrita diferentes. Já foi ligeiramente abordado, mas vamos rever então mais em fundo. Sim, ou seja, há uns que são mais do género de coisas que nós diríamos ao ler como sendo uma biografia, não é? E são tipicamente os evangelhos, porque são a biografia de Jesus. Não é uma autobiografia, mas é de outra pessoa que viveu com ele e que o conhece bem, ou que viveu com alguém que viveu com ele em proximidade. E, portanto, 2 deles viveram diretamente com ele, São João, que era o discípulo amado, e São Mateus, não é? Que também foi um dos apóstolos, que era o cobrador de impostos, não é? Os outros dois... Sim, diz. Desculpa interromper, os outros dois, eu costumo dizer muito a brincar, e não levem a mal, que são os cristãos de segunda geração, 2.0, não é? Sim. Que são podes continuar, desculpa. São Marcos e São Lucas, não é? São realmente porque viveram a fé já por interposta pessoa, ou seja, já não viveram diretamente com Jesus, mas viveram com os seguidores primeiros de Jesus. Sim. Peço desculpa da interrupção. Não, podes. Então, posto isto, temos as biografias, são os evangelhos, temos cartas que estamos a falar, os tais e-mails, e alguns livros, e no caso do Novo Testamento, o último que é do tipo de profecia, que é o Apocalipse, em relação ao Novo Testamento. Muito bem. Eu acho que isto já deu para termos aqui uma boa ideia de como é que é composta uma Bíblia. Ao longo destes módulos vamos contar as histórias de alguns destes livros, não de todos, porque seria muito difícil, naturalmente, como são muitos livros, mas o essencial nós vamos percorrer, e no módulo 1 até ao nascimento de Jesus, a parte do nascimento de Jesus, no módulo 2, sobretudo, a parte que está na
o que acontece depois do nascimento de Jesus. Vou fazer aqui uma pausa. Muito bem, estamos então aqui, feita esta recapitulação assim dos conteúdos essenciais, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento. Deixei aqui para esta parte final do episódio a honra de fecho ao Papa Francisco. E então, vamos citar 2 pequenos trechos do prefácio que ele escreveu na Bíblia resumida, e digo resumida porque estão escolhidos os textos mais importantes, e esta Bíblia pertence ao projeto UCAT. Então, vamos aqui ler 2 citações do Papa. Eu começo e depois vou passar a bola à Sandrina. Pode ser, Sandrina? Certo, combinado. Ok, então, começa assim o Papa a dizer: nós não procuramos Deus tateando no escuro. Nem precisamos esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou. Já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhemos o tesouro sublime da palavra revelada. E depois continua: vocês têm em mãos, portanto, algo de divino, um livro como o fogo, um livro no qual Deus fala. Por isso, recordem-se, a Bíblia não é feita para ser colocada numa prateleira, mas é para ser levada na mão, é para ser lida frequentemente a cada dia, quer sozinho, quer acompanhados. Passo agora a bola para ti. Sim, então, continuando, o Papa mais à frente diz: leiam com atenção. Não permaneçam na superfície como se faz com histórias de banda desenhada. A palavra de Deus não pode ser lida com uma vista de olhos. Antes perguntem-se: o que é que este texto diz ao meu coração? Por meio desta palavra, será que Deus me fala? Talvez me suscite anseios, a minha sede profunda? O que devo fazer? Somente assim a palavra de Deus poderá mostrar toda a sua força. Somente assim a nossa vida poderá transformar-se, tornando-se plena e bela. Sim, isto, o Papa Francisco tem uma sabedoria espantosa e estas palavras de facto são notáveis. Eu posso partilhar aqui um bocadinho, Sandrina, e tu acho que também podes dar a tua experiência nesse sentido, mas muitas vezes quando nós que vamos lendo a Bíblia em miúdo, não é? Talvez até leiamos mais o Novo Testamento. Sim. Quantas vezes acontece de nós lermos aqui uma passagem e naquela vez, em especial, o que vai acontecer é que suscitou alguma coisa diferente das outras vezes anteriores. Não sei se a ti já te aconteceu isso. Sim, muitas vezes, sim. É espetacular. Ou seja, sim, e acho que é esta sensação que o Papa nos está a querer transmitir aqui, não é? Ou seja, sim. Deus está a falar connosco por meio de palavras que aparentemente estavam ali escritas há muito tempo. E que nós já lemos outras vezes. Sim, aparentemente o papel estava ali já há muito tempo. Mas aquelas palavras naquele momento foram vivas. E o que acontece é mesmo isso. E nós, reportando àquela parte inicial que falávamos, isto acontece porque nós acreditamos que o Espírito Santo atua neste clube, entre aspas, com muitas aspas, esta comunidade de seguidores de Jesus, que é a Igreja. E vai soprando ao ouvido destes seguidores. Concordas, Sandrina? Sim, completamente, sim. Muito bem. Sandrina, estamos mesmo a chegar ao fim do episódio de hoje. Vamos despedir. Resta-me agradecer-te pela tua presença. Muito obrigado. Obrigada eu. É um gosto. Espero voltar a ver-te em breve. Mas se me permites, antes de nos despedirmos, deixei-me assim para o fim, se me permites contar, quando estávamos em off, ali no intervalo, contaste-me que uma pessoa próxima de ti gostou bastante do podcast, do primeiro episódio, e que entretanto já veio experimentar o nosso grupo presencial na Ariosa, neste caso ao domingo. Verdade. Verdade. Foi o meu marido. O teu marido. É verdade, que não fez o crisma e que já teve os seus momentos de fé mais em baixo e que me foi ouvindo ao longo do ano inteiro, a começar novamente a trazer
estas coisas assim à memória dele. E depois, ao ouvir a Mafalda, quando ela falou na semana passada de que realmente a igreja não é um clube de gente perfeita ao qual as pessoas não são dignas, ao qual nós nos podemos não sentir como dignos de pertencer, porque não somos assim tão perfeitos como nós achamos que quem vai à igreja é ou deve ser, e perceber que realmente que isto que andamos todos ao mesmo, não é? Que somos todos seres imperfeitos em busca de melhoria. E gostou tanto, identificou-se tanto com aquelas palavras e gostou tanto daquilo, a juntar a todo o resto que já íamos falando ao longo do ano, que realmente achou que era a altura de vir experimentar ele próprio, fazer a caminhada. Olha, ficamos mesmo muito contentes. Sim. Porque este projeto está mesmo feito para isso, ou seja, para tentar despertar naturalmente, sem provocar nada. Sim, foi sem pressão. Obrigatório nas pessoas. Exatamente, é bom que nós sublinhamos isso, porque a liberdade de cada um é a liberdade de cada um. Claro. E o processo de cada um tem nesta busca é muito individual e muito pessoal. Sim. Cada um tem o seu caminho. E cada um tem o seu caminho e não temos que ser todos iguais no caminho que fazemos para Deus, não é? Ou seja, Deus tem os seus desígnios, não é? Como costumamos dizer. Não temos que fazer todos a mesma coisa. Mas é muito bom saber que, de alguma maneira, na prática, isto vai tendo algum efeito e para que nos decidamos a percorrer o caminho de Deus e da sua igreja, tentamos montar este grupo, o FICA, estas aulas presenciais, temos todos os domingos e todas as quintas-feiras na Paróquia da Ariosa, aos domingos das 11 ao meio-dia, às quintas-feiras das 18h30 às 19h30. Mas também, Zé Pedro, agora também tenho que dizer, aqui antes de acabarmos, que se realmente as coisas produzem efeito é porque isto está muito bem montado. Claro que a gente sabe que é com a ajuda do Espírito Santo e que Deus está sempre connosco, mas isto está mesmo muito bem feito, porque isto só produz frutos porque tem muito do teu investimento pessoal. E tem que ser dito. Eu dizia, agora acho que não podemos focalizar só numa pessoa. Felizmente já podemos dizer que já somos um grupo de 7 que estamos a partilhar esforços para que isto cresça de uma maneira organizada e com um grupo de formadores que já vai tendo necessidade de orientar neste momento 4 grupos, 2 de iniciação, como estamos a falar, ao domingo e à quinta-feira, e 2 também de continuidade, como falei no primeiro episódio com a Mafalda, onde aquelas pessoas que querem continuar, que sentem a necessidade de aprofundar. Um também ao domingo e outro também ao meio da semana. Mas pronto, vamos fechar, deixemos de falar de nós e dizendo que isto é sobre Jesus, não é sobre nós, não é? Sim. É Deus que atua. Mas Deus precisa de nós para atuar e nós estamos cá para isso. Sim, como costumamos dizer, reportando àquela frase do início da primeira parte, que a Madre Teresa diz, não é? Tentemos ser os lápis na mão de Deus e que o lápis, para funcionar, só tem que estar bem afiado, não é? Certo. Temos que fazer a nossa parte. Pronto. Para isso, precisamos de caminhar neste percurso e dar um pequeno passo de cada vez. Quanto a nós, demos aqui o segundo passo. Vemo-nos no 3º episódio. Até breve e obrigado, Sandrina. Fiquem connosco. Obrigada. E até lá, fiquem com Deus. Obrigado, Sandrina. Até lá. Obrigada. Fiquem com Deus. Este foi o episódio 2 deste primeiro módulo. Agradecemos quem está desse lado, é sinal que ficou até ao fim. Pedimos desculpa da qualidade do som não ser a melhor, mas em breve, a partir do episódio 3, isso será resolvido. Assim prometemos. Fica connosco.